Nós temos que saber que tipo de direito sindical e assessoria sindical nós queremos. Se a gente não nos autorregular nesse aspecto, o Ministério Público, o Poder Judiciário vai definir por nós. O Ministério Público e o Poder Judiciário já tem dito em alguns casos, se a gente não abrir o olho, isso aí vai ser extremamente grave, tem dito o seguinte, que uma lei, que eu entendo que não foi recepcionada pela Constituição, isso tudo está no parecer, mas o fato é que tem gente que está fazendo vista grossa disso, diz que, uma lei antes da Constituição, diz que o sindicato é obrigado a prestar assistência jurídica gratuita ao membro da categoria. E daí eles dizem, porque a gente tem o bendito, ou maldito, ou nem dito imposto sindical, a gente tem que gastar o imposto sindical na assessoria jurídica. E que todo mundo que tem assessoria jurídica, quem é beneficiário da assessoria jurídica gratuita, não pode ter nenhum custo com o processo judicial, inclusive custos de honorários. Essa é a tese que levanta. Tem um conceito extremamente grave, dentre outros, nessa tese. Grave não do aspecto corporativo da defesa dos interesses dos advogados, que aí também tem outros conceitos graves, mas tem um extremamente grave. Quem é o Ministério Público e o Poder Judiciário para definir qual é a prioridade de um sindicato? Daquele sindicato dizer o seguinte, não, eu arrecado 5 mil por mês, e eu não tenho dinheiro para contratar um advogado por 4 mil por mês para atender os caras, eu não tenho. Esses 5 mil eu vou gastar para outra coisa, que é mais importante do que ter um advogado fixo. E eu estabeleci um contrato com o advogado dizendo o seguinte, olha, você vai trabalhar dessa forma, o honorário assistencial vai ser X% para você, X%, que a ordem inclusive permite, X% para o sindicato, e você vai poder cobrar do trabalhador num percentual menor, porque você precisa manter uma estrutura e tal, porque os meus 5 mil que eu ganho por mês eu vou fazer para mobilizar os caras para uma greve. Quem é o Ministério Público para dizer que esses 5 mil tem que ser gasto com o advogado? Tem um conceito de autonomia e liberdade sindical colocado ali. As sentenças que estão saindo contra os sindicatos estão dizendo o seguinte, você tem que pagar integralmente a assessoria individual do trabalhador. Pode ser que o presidente do sindicato diga, eu quero pagar integralmente. Tudo bem, mas o presidente, a categoria, a assembleia, a diretoria, ótimo, eu vou aplaudir. Se o sindicato dizer, não, a gente vai ter um corpo de advogados contratados, não vamos cobrar de ninguém, isso é uma decisão política administrativa da entidade sindical. Que eu posso concordar ou eu posso discordar, mas é o sindicato que tem que decidir isso. Tem um conceito. Então, o primeiro conceito ali é: vocês são livres até um ponto. Porque, na verdade, a liberdade de vocês está limitada a dizer o seguinte: você é livre para gerenciar as decisões que a gente está tomando por vocês. Você tem que contratar um advogado e pagar todos os custos do processo de todos os trabalhadores. Talvez muitos dirigentes sindicais aqui quisessem isso. Quisessem ter dinheiro para contratar e ter um corpo jurídico próprio, mensal, de qualidade, pagando o contador, pagando médico, pagando assistente. Talvez todo mundo quisesse ter isso. Tem um segundo conceito aqui, por isso que eu digo maldito, bendito ou nem dito, imposto sindical, que eu acho que a gente não pode abrir mão enquanto a gente não tiver uma outra alternativa, porque eles querem que a gente abra mão sem outra alternativa. Mas tudo fica dizendo sim. Ah não, vocês ganham imposto sindical. Gente, entidade séria que trabalha não vive 2 meses com imposto sindical. E as pessoas, essas pessoas bem intencionadas, que estão para ir protegendo o pobrezinho, e eu digo isso para os bem intencionados, porque o Gilmar Mendes não é, talvez dentre das bem intencionados, mas nós temos juízes e procuradores que são progressistas no direito individual, que não percebem que estão destruindo o direito coletivo do trabalho. Esses
não percebem que acham que tem um conceito de que o movimento sindical nada em dinheiro, que o movimento sindical gasta em coisas erradas. Tem um conceito preconceituoso porque olha as coisas a partir da ótica dele, sem saber a realidade do movimento. Nós temos culpa nisso? Temos. Primeira grande culpa que nós temos, e é duro porque aqui nós estamos falando com pessoas que talvez não sejam o caso dos exemplos. Quando eu digo nós, é o movimento sindical, a classe trabalhadora, o que a gente organizou. Primeiro, nós não, na autorregulação que nós ainda não fizemos, entre nós, os nossos consensos mínimos, nós não nos trouxemos totalmente transparentes para a sociedade em relação às questões que são importantes. Nós temos que dizer com orgulho: é importante ter boas sedes, é importante ter sedes recreativas, sim. Por que a Associação dos Magistrados pode ter uma excelente sede recreativa na praia e o Sindicato da Construção Civil não pode ter uma sede recreativa na praia? Nós temos que ter coragem de dizer que isso é importante. Como nós temos que ter coragem de dizer que os nossos advogados, tem muitos advogados nossos que são melhores do que os advogados do outro lado. Nós temos que ser mais transparentes com a sociedade do que a gente faz. Nós temos que ter conceitos mínimos de estatuto. O movimento sindical tem feito, em relação às assessorias, em relação ao movimento sindical, a mesma tese do avestruz. Diz assim: eu vou esconder como que é o meu detalhe do estatuto para o presidente da federação, porque eu tenho medo que o presidente da federação saiba de coisas minhas. Direto a gente vê isso, de que a gente descobre, uma das federações que eu assessorava, a gente descobriu que tinha um sindicato que tinha um mandato de 15 anos. Num estatuto que estava escondido na gaveta, que não era um estatuto que ele divulgava. Então, gente, é óbvio, lógico, isso é uma aberração, né? Isso está fora, mas é a tática do avestruz. Isso não tem, a gente tem que ter pactos mínimos. Nós aqui no Paraná temos uma vantagem, a gente tem federações que são organizadas, unidas, e que defendem os sindicatos de base e auxiliam os sindicatos de base na sua organização, e os sindicatos de base juntos lutam. Isso não é uma exceção no Brasil, infelizmente. E acho que se esse modelo fosse no resto do Brasil, a gente teria avançado muito. Mas em relação ao mundo dos advogados de sindicatos, e sindicatos para finalizar, a gente precisa ter uma autorregulação básica. Então, primeiro ponto, gente, eu tenho falado isso, o Edésio falava isso desde que eu era menino, e eu tenho falado desde que me formei com os colegas, tanto para os advogados como para os dirigentes sindicais. O dirigente sindical não pode ficar bravo quando o advogado forma a sua carteira individual e vai embora do sindicato, deixando o sindicato na mão, se ele apostou num tipo de relação profissional com o advogado que é o pegador de ação. Se a entidade sindical aposta de que não tem contrato com o seu advogado, não estabelece relações com o advogado de discutir coletivamente, não que o advogado mande na entidade, mas discutir coletivamente as ações e as medidas jurídicas que vão ter que fazer, de valorizar o advogado em ações coletivas ou individuais, o seu advogado, e discutir com a sua diretoria o porquê que é esse escritório ou aqueles escritórios que têm vinculação com o escritório. Nós sabemos que tem muitos sindicatos, não aqui nessa sala, mas muitos sindicatos que dentro da sua própria diretoria os diretores vão pegando ação para um monte de outros advogados que não é o advogado do sindicato, porque tem relações de amizade ou outras relações que fazem que essa, entre aspas, clientela individual não vá para o advogado do sindicato, que o próprio diretor da diretoria desvia, vamos chamar assim, para o atendimento do advogado do sindicato. Muitas vezes, pegando com o advogado do sindicato, faça só, entre aspas, a consultoria das coisas e não o seu dia a dia. Quando cria esse tipo de relação,
É óbvio que o advogado não cria nenhum vínculo com a entidade. Ela vai ver a entidade com uma mera criação de uma carteira individual, o advogado vai ficar rico e vai embora. Certo? Culpa do advogado? Sim, porque muitas vezes alguns advogados não têm nenhum compromisso de classe. Mas culpa também da entidade sindical, porque ela fez uma opção de construir uma relação jurídica de outro modo. O Sandro falou bem aqui. Não é que eu acho que vocês não possam contratar advogados de direita. Mas se você vai no Facebook e vê que o cara apoiou o golpe, ou que o cara é a favor da terceirização, da forma que está sendo colocada hoje, ou que o cara é a favor, acha o Gilmar Mendes a última pacote da bolacha, é óbvio que esse advogado, o dia que fizer seu comentário individual, vai dar um pé na bunda da entidade sindical. Isso é óbvio, certo? A gente se enganar. Então a entidade sindical, primeiro item, a entidade sindical tem que ter uma decisão política. Que tipo de relação quer ter com a sua assessoria? Isso é fundamental. Que tipo